Com medo de perder mercado internacional para a China, os Estados Unidos estão intensificando uma política de interferência na América Latina. Os alvos estão voltados para países que têm governos progressistas ou que se insurgem contra a Casa Branca. Na Venezuela, por exemplo, Donald Trump tem feito seguidas tentativas de associar o governo do Nicolás Maduro ao narcoterrorismo, enviando até um gigantesco porta-aviões para o Mar do Caribe. A ofensiva é claramente uma intimidação, além de um recado abrindo a possibilidade de um bombardeio na Venezuela. Os Estados Unidos também estão de olho no México, a fronteira que conecta o país com a América Latina. A presidente Claudia Sheinbaum, que já se insurgiu contra Trump quando ele tentou mudar o nome do Golfo do México, tem enfrentado uma série de protestos internos. Ao comentar as manifestações, a Sheinbaum citou a possibilidade de uma interferência externa. No Chile, o assunto do momento são as eleições presidenciais. A candidata do Partido Comunista, Janeth Jara, terminou o primeiro turno na frente do candidato da extrema-direita, o José Antônio Kast. A campanha contra Jara foi focada no medo, o que fez ela perder muitos votos na reta final da disputa. O desafio de Jara é manter uma candidatura competitiva num cenário tão inóspito para nomes progressistas. Terça-feira, 25 de novembro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o Contexto Notícia, aqui mais Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai dar uma olhada para esses movimentos da direita na América Latina. Eu estou com o professor Gessé Souza, o nosso Gessé. Gessé, estava com saudade de receber aqui no Em Detalhes. Bem-vindo. Eu também estava com muita saudade de conversar contigo aqui, Gabi. Eu quero muito contar aqui com a sua experiência como sociólogo, como pesquisador, acompanhando também a extrema-direita há tanto tempo e pegar algumas situações específicas para a gente ir analisando, né? Olhando para o que está acontecendo no México agora, a gente tem manifestações contra a violência, desgastando também a imagem da própria Claudia Sheinbaum. Eles estão chamando, e a imprensa de uma maneira geral está chamando de protestos da geração Z. Só que a Claudia Sheinbaum acusa de serem movimentos financiados pela direita, algo para a gente prestar atenção aqui. Só algumas informações para dar um pouco de contexto para quem está nos acompanhando e para poder passar para sua análise, né? Mas é interessante que a Claudia Sheinbaum, ela tem índice de aprovação acima de 70%, teve avanços no combate ao tráfico do fentanil, que é algo que está ali, é muito caro até para os Estados Unidos. O Trump, diante disso, já disse até que poderia enviar tropas terrestres para o México, claro, né? Óbvio. O pretexto de combater o tráfico de drogas. E também dizendo que está descontente com o México. Quando você olha para países vizinhos e o que a Claudia Sheinbaum está enfrentando, tem também o Congresso do Peru votando para declarar a Sheinbaum uma persona não grata. Então, como é que é essa agenda de segurança? Depois a gente vai olhar para outros países também, mas já dá para notar que essa agenda de segurança desse momento da extrema-direita tá diferente, né? Qual que é essa mudança que a gente está observando? Ou é uma continuidade? Eu acho que é uma continuidade e uma mudança. Está indo para outro patamar, né? E aí, Gabi, eu acho que o mais importante é a gente perceber o quê? Você tem as redes sociais americanas agora, né? Obviamente aquela foto lá, o vídeo com o Trump e todos os caras e eles agradecendo o Trump, defender os interesses das empresas americanas, né? Obviamente é muito dinheiro em jogo, etc, né? E a não regulação é fundamental para ela, né? Não regulamentar as redes é fundamental para a extrema-direita, né? Porque aí você pode ter mentira e tudo, obviamente está acontecendo lá, a gente já está careca de saber, né? Você tem aí 2011, a Primavera Árabe, aí você destrói um país como a Líbia, que era um país exemplar, né? Com uma política popular como nenhum país africano tinha, etc, etc. Aí você tem
13 aqui entre nós, a mesma coisa, lançando essa semente aí do ódio contra um governo popular, industrializante, etc., que é isso que os Estados Unidos não querem, precisa de uma América Latina pobre, né, para eles poderem mandar, exportar produtos primários que eles precisam enfim, né? Quer dizer, então é uma estratégia de dominação econômica que começa por essa criminalização política. Eu acho que a gente está num novo patamar de dominação mundial, né? Ela está sendo efetivada por redes que são universais. Não é uma televisão que fala para o seu próprio país, tem algumas regras, tem regulamentação. Não, sem nenhuma regulamentação, você, né, mandando, né, quer dizer, podendo manipular a raiva de pessoas que estão desorientadas e com raiva, com muita justiça, do que está acontecendo, porque elas estão ficando mais pobres, não têm acesso a direitos, etc. Ou seja, esses caras estão mandando no mundo, né? Eles escolhem, eles selecionam qual é o conteúdo que as pessoas podem ver ou não. Então, eu acho assim, não vai ter democracia. Se é difícil você ter democracia com uma mídia privatizada, imagine com redes que são incontroláveis, né, que obedecem a um poder externo, etc., que empobrece o nosso país, né? Porque ninguém agora põe mais propaganda em televisão, rádio e tal, nacional. Isso tudo vai para Instagram, para tudo isso. É um enorme... Você fica chupando o dinheiro, né? E fazendo esse tipo de canalice, né? Então, esse é o... Enfim, a extrema-direita está com a faca e o queijo na mão e sem uma regulação dessas redes. Essas redes são os nossos principais inimigos, tá? Né? O nome, quer dizer, o veneno, essas redes só destilam veneno, né? E é o nosso inimigo para qualquer esforço democrático, muito especialmente para países que são colonizados, como a América Latina. É muito interessante você trazer esse elemento das redes para a nossa conversa, Gessé, e chamando a atenção para o Brasil, né? De quanto isso que é parecido com, por exemplo, a operação que a gente teve, a mais letal da história do Rio de Janeiro, agora com o Cláudio Castro. Por quê? A gente está falando de uma articulação que não se restringe ao Brasil, né? Uma articulação internacional. Então, não é coincidência que, ao mesmo tempo que isso acontece, o Flávio vai para as redes compartilhando um vídeo de um secretário dos Estados Unidos, o secretário de guerra, o Pete Hegseth, com uma embarcação avançando ali no Caribe, na região do Caribe, e dizendo que é narcoterrorismo, que deveria avançar também, chegar ali no Rio de Janeiro, enfim, que os Estados Unidos deveriam olhar para o Rio de Janeiro. Claro. Outros políticos agora da direita e da extrema-direita também estão fazendo isso, né? E há um alerta dos especialistas em direito internacional para o quanto isso abre brecha para uma intervenção. Claro. Como esse avanço tão claro que a gente está vendo dos Estados Unidos, contra a Venezuela, contra a Colômbia. O Gustavo Petro também foi chamado de narcotraficante. Isso. Então, toda essa nomenclatura é um movimento também, sem né? dúvida. Exatamente. Você precisa desmoralizar o oprimido para que você possa, né? E quando você diz que é corrupto, porque no fundo é isso, é uma acusação de corrupção, né? Tráfico de drogas, etc. e coisa assim, né? Então você desumaniza, você tira a moralidade dessas pessoas. E quem não tem moral é animalizado. E ninguém tem empatia por pessoas animalizadas, como a gente já viu várias vezes. A última foi lá na Palestina, né? A gente viu o que aconteceu, quer dizer, 2 anos, um genocídio mostrado a todos e nenhuma empatia, né? Se fosse branquinhos, franceses, europeus, alemães, americanos, o mundo tinha caído já, né? Entende? Nem precisava ser tanto. Então, você tem aí esse jogo do racismo. O racismo, entende? As pessoas veem, procuram ver o racismo, né? Enfim, e não conseguem ver, porque o racismo se mascara. E ele se mascara muito desse tipo de racismo cultural, né? Você dizer como esse primeiro-ministro lá, que é o outro canalha, esse da Alemanha, né? Dizendo que o povo tinha... Imagine, uma coisa de graça, que negócio é esse? Entende? A Alemanha, eu sei como a Alemanha era. Eu estive lá nos anos 80 Mers, e tal. Né? Hoje em dia a Alemanha é um lixo, né?
Não era. Eram os países mais democráticos, etc. Né? Racismo era impossível. Esse cara ia ser, entende? Alijado. Agora não. Agora o cara é primeiro-ministro, diz uma bobagem dessa e a imprensa lá se cala. Ou seja, entende? Quer dizer, a gente está num mundo que é extremamente complicado, a xenofobia voltou, né? Os ódios de muito tempo atrás, etc. Então, eu acho que é uma coisa assim que é extremamente perigosa. E aí você tem esse Flávio Bolsonaro, que é o outro canalha, né? E porque eu acho que a gente deve dizer as coisas pelo nome, né, Gabi? Quer dizer, a língua foi feita para isso. Que estar envolvido também no mesmo escândalo do Banco Master, que foi onde ele conseguiu 3 milhões para comprar aquela mansão de 6 milhões e meio e tal. Ou seja, né, a gente está lidando com bandido. Né? A família Bolsonaro é uma família de bandidos. Esse pessoal tem que estar preso. Né? Esse cara está incitando invasão externa, está dando motivo para isso, como se alguém estivesse pedindo aqui para eles virem. Né? Isso é um lesa pátria. Esse cara tem que ser condenado, julgado, etc. e coisas assim. Né? Pois é, difícil os nossos tempos agora. Né? Até o primeiro movimento para isso foi em relação ao irmão dele, o Eduardo, porque o STF já formando maioria, nesse caso de atuação internacional, de articulação contra o próprio Brasil. E é interessante essa questão da palavra, né, Gessé? O próprio Trump, por exemplo, quando ele está falando do caso Jeffrey Epstein, que são os arquivos que ele até agora queria esconder, na campanha eleitoral dele, ele dizia que queria abrir esses arquivos. Depois não se tocava mais no assunto, agora viu que isso está correndo a popularidade, então voltou a falar como um defensor. Mas o fato é que quando ele fala disso, ele diz, essa mídia fake news, então se muda o sentido das palavras nesse sentido também. A gente falou da operação do Rio de Janeiro, se formou o consórcio da paz dos governadores. É quase como um George Orwell, né? Assim, exatamente isso. Mudando o sentido da palavra, assim, deturpando completamente, né? O Ministério da Verdade, que não era o Ministério da Verdade. É uma nova língua, né? É uma nova língua. Exatamente, porque você muda completamente. Essa é a tática da extrema-direita desde que ela começou. Né? Porque, no fundo, e eu estudei isso para fazer o meu último livro, porque a esquerda morreu, né? E o que é que a gente pode fazer para ressuscitá-la, né? Se a gente for ver isso, olha que coisa incrível, Gabi. Toda essa semântica e o imaginário da extrema-direita vai ser retirada da revolução mais democrática do século XX, né, que foi a Revolução Expressiva dos Jovens em 1960. Tudo que a gente acha legal nasceu nessa revolução. Libertação das mulheres, negros, minorias, a guerra contra o Vietnã, o protesto, cuidado com a natureza. Não existe nada de bom, legal e tal, que não tenha sido criado, né, na Revolução Expressiva dos anos 1960. E aí, o capitalismo diminuiu a taxa de lucro, os trabalhadores começaram a ganhar mais e tal. Então, eles montaram uma vingança. Mas uma vingança utilizando, né, os nomes que estavam consagrados na imaginação popular. Liberdade, autonomia, criatividade, originalidade, etc. Né? Quer dizer, e você fez isso na esfera pública também. A palavra liberdade, etc., significa exatamente o contrário. A extrema-direita, ela não está dizendo a gente é pelo autoritarismo. Não, nós somos pela liberdade. Né? Então você, entende? Você se aproveita, né, do peso, né, libertário e tal, que essas palavras inspiram. Né? E aí você vai criar, porque esse movimento todo de extrema direita, né, o pessoal tem a cara de pau chamada de libertarianismo. Ou seja, entende? É uma colonização, né, da maior revolução contra o capitalismo em 500 anos, né? Onde os jovens bem formados, com a imprensa pública, etc., que não existe mais em nenhum lugar, né? Entende? Quer dizer, conseguiram. E aí a extrema-direita vem como uma espécie de vingança dos super ricos, né? Mas com uma dose de ironia.
deboche, né? Você pega liberdade, você diz que e aí para defender liberdade de expressão, etc., num contexto de bolhas, né? Onde você não tem referência comum. Você não pode ter liberdade de expressão se você não tiver um pano de fundo comum compartilhado por todas as pessoas, né? E aí, no fundo, as pessoas são manipuladas na sua vulnerabilidade. Isso é a estratégia maior da extrema-direita, né? E aí a gente está vendo agora na América Latina, quer dizer, um cerco, né? Brasil, Venezuela, Colômbia, México, ou seja, os países mais importantes. Milei não, né? Quer dizer, Argentina não, por conta do Milei. E o Chile também, a gente está na expectativa das eleições com um avanço da extrema-direita bastante importante também. É verdade. De um candidato de extrema-direita que é favorito, que é o Cast. Então, também mais um movimento de preocupação. E o Chile ainda tem aquele exemplo dos bolsonaristas que é o voto impresso. Exato. Então também traz mais uma ideia do imaginário da extrema-direita que é propagado, né? Claro. Ou seja, é o pessoal que quer fraudar eleições, mas tem que dizer que elas querem a segurança. Né? Tem que ter quer dizer, é tudo uma mentira, né? Quer dizer, a gente está realmente quer dizer, vivendo num mundo de ficção científica, né? É quase inacreditável que a gente vê todo dia, né? Exato. E, Gessé, pensando nisso também, eu queria aproveitar para falar um pouco dessas agendas. Eu conversei recentemente com a Isabela Calil, que é antropóloga, e ela também é coordenadora do Observatório da Extrema-Direita. Então, ela também está sempre atenta a esses movimentos no mundo. E ela tem observado aqui no Brasil vamos dizer assim, as agendas que se formaram ou que estão se formando a partir da saída do Jair Bolsonaro. É a saída para uma prisão, a gente tem essa questão da prisão do Bolsonaro. E ela observa que tem agendas que estão sendo ocupadas nesse espaço, para além dos personagens também, como o Tarcísio, mas ela olha mais até para as agendas. Claro. E uma dessas agendas, além de, por exemplo, a questão da gestão, né? Aquela figura do empresário, que é uma dessas, que é o tecnocrata, tem uma também que é a da lei da ordem. Então, esse olhar para a segurança. E, olhando para um exemplo que tem sido muito propagado pela extrema-direita, é essa questão em El Salvador. Né? Então, eu queria um pouco da sua opinião sobre isso, porque se formou quase que um mito no entorno disso, como se lá estivesse funcionando, né? Um modelo de segurança do Nayib Bukele tem sido vendido pelos políticos da direita como a solução para o problema da violência. E, de novo, mais uma vez, deturpando o sentido da palavra, porque o que acontece não é isso, né? Eu até recomendo a reportagem lá no ICL Notícias, uma reportagem do Lúcio de Castro, porque é muito didática, mostra que tem acordo milionário com empresa de narcotraficante, acordo com crime organizado, corrupção, enfim. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso também. É o mesmo esquema que está acontecendo aqui também, né? Quer dizer, a gente não pode esquecer que Tarcísio de Freitas botou Derrite para ser o secretário né? Derrite é da Rota. Rota é assassino, né? E aí essa política de segurança pública vai exatamente nisso, põe as mãos nisso, né? Para, enfim, ganhar em cima disso. A gente sabe que a polícia é podre, muito especialmente no Rio de Janeiro. Deve ter, né, algum policial honesto, não quero ser injusto, né? Entendeu? Mas a polícia é podre, né? É podre e ela apodrece quem vai entrar nela. Você é obrigado a participar. Qual é o perigo da gente ter um Flávio e um Eduardo Bolsonaro indo para El Salvador justamente para ter essas reuniões ali com esse setor da segurança do Nayib Bukele? Então, eles querem importar isso para cá, né? Obviamente. E a extrema-direita do Eduardo, principalmente na figura dele, é muito alinhada com o que pensa a extrema-direita no mundo, na figura do Steve Bannon também, a gente já viu. Mas tem várias violações que, enfim, que são gravíssimas, né? A Constituição, golpe na Suprema Corte para ter maioria.
Então, prisões em massa, sem devido processo legal, o que a gente pode transportar para a nossa realidade, censura, perseguição a jornalistas. Qual é o perigo dessa buquelização que o clã Bolsonaro e a extrema-direita, alguns políticos também se colocam como influenciadores, dizendo que isso tudo é uma maravilha? Qual é o perigo de exportar isso para cá? Uma ditadura. E a pior que a gente jamais terá vivido, porque vai ter apoio popular, né? Ou melhor, qual é o perigo de importar isso para cá, né? Exatamente A buquelização para cá. Eu sempre digo, né, Gabi, que o racismo está em tudo, desde que a gente tenha olhos para ver, né? Então, essa coisa quer dizer, não à toa, quem é morto, quem foi que morreu lá na chacina do Rio? Tinha algum branquinho? Né? Não, né? Você consegue imaginar uma operação daquela em Ipanema, no Leblon, com quem realmente é o dono lá do tráfico, entendeu? Né? O Aécio, seus amigos com 500 quilos de cocaína. O que foi que deu isso? Nada, né? Isso não é crime, né? Então você pega, quer dizer, matou-se gente que... Entende? Você não pode matar quem esteja cometendo delito. Isso é uma barbárie, né? Isso é um negócio absurdo, né? Mas, obviamente, quando você tem essa licença para matar, você vai matar quem você encontrar. E se for um negro com um chinelinho sem camisa e correndo, esse cara vai levar um tiro de fuzil na cabeça, com 100% de certeza, né? E aí ninguém reclama. Por que ninguém reclama? Porque é preto, né? E o preto não é só a coisa de você... É o preto, e como o nosso povo, né? Em geral, ele é desprezado pelas classes que estão acima dele. Ou seja, a gente sabe que é não só o evangélico, não sei o que e tal, que aplaude isso, né? A classe média branca aplaude isso. Não é que o pessoal é indiferente a isso, né? Você construiu uma polícia para fazer isso, né? A nossa polícia, Gabi, ela não tem uma taxa de 5% de resolução de crime. Não chega a 5%, né? Ou seja, então ela não existe para isso, né? Um indivíduo como uma instituição não é aquilo que ele diz que é, né? É aquilo que ele faz. Ou seja, o que ele faz é o que ele é, né? Então, se é uma polícia que não está aí para investigar crimes, etc., e ela não está, ela está aí para quê? O que ela faz? Que o pessoal aprova e ninguém ainda fez nenhuma reforma. Porque ela mata preto. Ela está aí para matar preto. Ela foi fundada para matar preto. É só isso que ela faz, né? E aí ninguém vai assumir isso, porque isso é um racismo absurdo e tal. Aí você, de novo, moraliza o racismo, né? Não, eu estou defendendo enfim, a vida das pessoas honestas, estou defendendo a moralidade, a segurança pública, etc, etc. Então, eu acho que esse é o maior perigo nosso, né? Exatamente pela segurança pública, aonde a esquerda não tem feito nada, entendeu? Né? Obviamente você tinha que ter um ministério disso, que tinha que pôr uma pessoa competente lá. Você não pode pôr tem um ex-juiz do Supremo e tal, para com toda a coisa que ele... Você precisa ter alguém, enfim, que saiba o que está enfrentando, que tenha experiência nisso, né? E que seja corajoso o bastante. Porque não é uma coisa fácil você ser ministro da Segurança Pública num país latino-americano, né? A sua cabeça está a prêmio, né? Mas, obviamente, a esquerda teria que atacar essa questão de um outro modo. Ela não está conseguindo nada, né? Entende? Até, inclusive, Gabi, por exemplo, não é possível que uma mãe que tem a filha de 11, 12 anos estuprada e morta veja o assassino 5 anos depois, 4 anos depois, andando na rua, porque é isso que acontece, entende? Então, a sensação de insegurança é uma coisa importante. Claro. O cara tem que ficar, ao menos, 10, 15 anos preso e tal, entende? Sem ver o sol, se possível. Claro, tem que ter, entende? Essa pessoa que perdeu a vida tem que ver que, né, isso não é aceito, etc, etc. Minimamente, isso vai ser um consolo para ela, entende? Então, é preciso você mudar o
Código Penal, é preciso você mudar a estrutura disso. Precisa enfrentar esse debate, né, Gessé? Eu queria muito aproveitar a sua presença aqui, porque a gente vai ter o lançamento nessa semana, no dia 27, da nossa pós-graduação em Teoria Crítica. E o pensamento crítico é fundamental. É tudo. É a base, enfim, que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz todos os dias, tenta fazer no ICL, é isso, né? Eu queria que você contasse muito rapidamente aqui, em um minutinho, o que a gente pode esperar para essa estreia no dia 27. Gabi, você está tocando agora num assunto legal. A gente estava conversando só sobre coisas negativas aqui. Isso é uma boa coisa. Isso é algo que, enfim, a gente vai ter, enfim, a gente vai estar trabalhando em conjunto com uma das maiores universidades italianas, extremamente reconhecida, né? É uma universidade crítica, etc., né? É onde você tem ali, quer dizer, professores de vários países. Tem a Nancy Fraser, europeus, gente. A Nancy Fraser e tal, quer dizer, e aí a gente conseguiu o quê? A gente pegou ainda, eu como reitor e a equipe acadêmica, né? A gente adaptou o curso, porque tinha várias coisas dali que não nos diziam respeito, né? A gente deixou as questões mais importantes, mas depois a gente convidou gente de fora, a Nancy Fraser foi uma delas, entende? Lineira, etc., gente da maior qualidade, ou seja, então a gente vai ter alguns dos maiores, né? Nancy Fraser, para mim, é a pensadora mais importante, é a mulher mais importante no pensamento. Ela foi extremamente... Eu aprendo com essa mulher há 30 anos, entendeu? Eu leio todos os livros dela e tal, né? E é algo assim extremamente importante que o público tenha acesso direto a isso, né? Privilégio. Entende? Então a gente, quer dizer, como sempre, o ICL procurando os melhores do mundo, né? Ou seja, para oferecer esse conhecimento de excelência e um conhecimento que é crítico, ou seja, é tudo que a gente precisa hoje, né? O conhecimento é tudo, Gabi, né? O que uma esquerda deve fazer, né, é restituir a inteligência roubada das pessoas, né? É um pouco exatamente isso que o ICL faz e mostra como isso pode ser feito, né? Numa escala muito, muito maior, né? Entendeu? Então, eu acho que é algo assim que vai ser um ótimo encerramento de ano e eu convido as pessoas que estão nos ouvindo, vocês não vão se arrepender. A gente tem aqui os maiores pensadores, tanto do marxismo como da teoria crítica tradicional ocidental, o que é chamado de marxismo ocidental, né? Ou seja, de que maneira o marxismo foi muito combatido a partir dos anos 20, né? Porque boa parte da classe trabalhadora foi para o fascismo, foi apoiar, ao invés de apoiar a luta universal dos oprimidos, aderiu ao imperialismo nacional, né? É isso, Gessé. Eu quero muito convidar quem está nos acompanhando a se inscrever em detalhesicl.com.br, que daí, acompanhando a estreia, tem condições especiais para quem vai fazer inscrição no curso. Parabéns, mais um sucesso, porque já teve o Repensando Brasil. Eu tive contato com alunos da primeira turma do Repensando Brasil e todo mundo gostou muito, falou muito bem, enfim, que tem um antes e depois de fazer o Repensando Brasil. Eu tenho certeza que o Teoria Crítica da Sociedade vai ser o mesmo sucesso. Obrigada, eu não querido. tenho dúvida. Obrigado a você, Gabi. Até a próxima. Até a próxima. Para você que me acompanha no YouTube, agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia, nas plataformas de áudio também. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Faltam só 2 dias para a gente poder lançar oficialmente, explicar todo o programa da nossa pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Primeira vez no Brasil que esse curso é oferecido, um curso super demandado fora do Brasil, e a gente vai mostrar para vocês que não é qualquer curso, é um curso com os melhores professores do planeta e com um roteiro incrível para vocês poderem aprender, com um valor absolutamente acessível para todo mundo, muito
mais barato do que cobram, né, outros cursos no Brasil que não oferecem 1/10 do que a gente vai oferecer. Quase simbólico para o que a gente vai estar ali oferecendo para o pessoal. E daqui a 2 dias a gente está junto. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.